Mais um exercício de estequiometria em eletroquímica, eletrólise. Esse é um exercício do Atkins, Fundamentos de Química, quinta edição. Bom, o cobre de 200 ml de uma solução de sulfato de cobre 2 é depositado no cátodo de uma célula eletrolítica. Íons de hidrogênio são gerados em um dos eletrodos. Ele é o ânodo ou cátodo? Bom, a reação catódica, então, no cátodo, é a redução do cobre 2. Então, isso aqui, meio que o enunciado já nos forneceu. Então, aqui você tem cobre 0. Íons de hidrogênio são formados em um dos eletrodos. Então, em um dos eletrodos, você tem a oxidação da água para formar íons hidrogênios e oxigênio. Então, você tem no ânodo, você tem, vejamos, oxidação da água. Então, você tem lá H2O, oxidação. Então, do lado direito, eu coloco lá 2H+. Quem vai se oxidar da água? O oxigênio, né? O oxigênio aqui está com NOx -2, vai passar para NOx 0. Então, aqui, 1,5 de O2 gasoso, né? Mais 2 elétrons. Então, repare que cada 2 mols de elétrons, você tem 2 mols de H+, ou H3O+, na solução. Então, aqui é 1 para 1 a relação entre o número de íons. Você tem assim, 1 mol de elétrons gera 1 mol de íons H3O+. Esse H+ aqui é simplesmente uma simplificação, né? Joia, né? Aqui, ó, 2, 2. Divide por 2 dá 1, 1, né? Vamos lá. Bom, enfim, o eletrodo é o ânodo, né, onde você tem a oxidação da água. Quantos mols de H3O+ são gerados se você fornecer uma corrente de 0,120 A durante 30 horas? Então, primeiramente, para você calcular o número de mols de elétrons que passam pelo sistema, você tem lá corrente, tempo, sobre a constante de Faraday. Qual foi a corrente? 0,120 ampere. O tempo tem que ser dado em segundos, né? Então, são 30 horas. 30 horas. Quantos minutos tem cada hora? 60. Quantos segundos tem cada minuto? 60. E aqui a constante de Faraday, 96.485 coulomb por mol. Então, pelas minhas contas, isso aqui vai dar 0,134 mol. 0,134 mol de elétrons, que é exatamente o número de mols de íons H3O+, produzidos nessa longa eletrólise. Bom, que mais que ele está pedindo? Olha, se o pH da solução era, no início, igual a 7, qual será o pH da solução após a eletrólise? Supondo que o volume da solução não variou. Então, né, quando você tem pH 7, pH igual a 7, você sabe que a concentração de H3O+ é igual a 10 a menos 7 molar, ou mol por litro. O volume você sabe que é 0,2 litros. Então, com isso, você pode multiplicar a concentração de H3O+ pelo volume, e aí você vai ter o número de mols de H3O+ no início antes da eletrólise começar. Então, isso aqui vai ser 0,2, que é o volume em litros, vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, o número de mols de H3O+, nesse volume de 200 ml, pH 7, é 2, vou apagar aqui para ficar melhor,
Então, 2,0 vezes 10 a menos 8 mol. Quantos mols de H3 ou mais foram gerados? Isso aqui, ó. Veja que é um número de mols bem maior do que você tinha no início. Então, o número de mols de H3 ou mais, depois da eletrólise, até vou pôr aqui embaixo para você entender. Então, depois da eletrólise, fica... O inicial era 2,8 vezes 10 a menos 8 mol, mais o quanto formou durante a eletrólise, 0,134 mol. Isso aqui, se você fizer na calculadora, vai dar muito, muito próximo de 0,134 mol. Porque esse número aqui é tão, tão pequeno que quando você acrescenta esse outro número, vai dar isso aqui. Agora, você pode calcular a concentração de H3 ou mais ao final da eletrólise, que é simplesmente o número de mols de H3 ou mais dividido pelo volume. Então, 0,134 mol sobre 0,20 litro. Isto aqui vai dar 0,67 mol por litro. E aí basta você tirar o logaritmo para você achar o pH. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais visível. Então, pH igual menos log da concentração de H3O+. Então, tirando o logaritmo, vai dar 0,174. Esse é o pH da solução após essa longa eletrólise. Espero que vocês tenham entendido. Próxima aula eu volto com mais exercícios de eletrólise. Até lá!